Bom dia, meu nome é Gabriel. A dupla ela é composta por mim e pelo Lucas Oliveira Aquino. Nós vamos estar falando sobre o cálculo da flexibilidade, ainda em relação ao método da viga em balanço guiada. Só que agora nós vamos trazer uma configuração em Z, um caso geral e um exemplo numérico. Falando um pouco dessa configuração em Z, ela é muito parecida com a configuração em U, apresentada, né, anteriormente pelo Marcelo e pelo Arpini. Essa dilatação aqui, ó, no lado L2, ela será distribuída pelos lados L1 e pelo lado L3. A gente mantém aqui nesse ângulo, como a gente viu nas considerações iniciais. E a flecha imposta no lado L2, ela vai ser a soma das dilatações nos lados L1 e L3. E aí, com isso, nós trouxemos essas fórmulas, né? Onde a gente consegue determinar a tensão máxima nos lados, né? A tensão máxima aqui no lado 1, no lado 2 e no lado 3. Aqui, ó, a gente vai ter a nossa constante multiplicada, né, pela razão entre o produto, né, do lado 2 e do lado 1 sobre o lado 1 ao cubo mais o lado 3 ao cubo. Bem parecido aqui, essa tensão máxima no lado 2 e no lado 3. Nós temos a fórmula para o momento em A e o momento em D, e as fórmulas também para determinar a reação na direção X e na direção Y. E aí, para facilitar o cálculo das configurações, tanto em L, em U e em Z, nós trouxemos esse formulário, né, que em diversas etapas de cálculo eles estão sistematizados, como nesse exemplo, que vai facilitar o cálculo para cada uma das nossas configurações. Falando agora um pouco sobre o caso geral, para uma configuração qualquer, isso aí vale para uma configuração plana ou para uma configuração espacial, se essas configurações elas estiverem satisfazendo, né, as condições iniciais do método. E como que isso vai funcionar? Nós vamos deduzir fórmulas gerais que vão nos dar a distribuição da dilatação de cada lado sobre todos os outros. E essas fórmulas, elas supõem que cada lado do sistema ele está submetido ao mesmo tempo a duas flexões, no qual as flechas elas são paralelas às duas direções ortogonais perpendiculares àquela direção do lado considerado. E aí, nós trouxemos essas fórmulas aqui que a gente consegue determinar as dilatações, né? Se por acaso a gente tem um lado Ln qualquer, e esse lado for paralelo à direção X, esse lado ele vai estar submetido a duas flechas. Uma dilatação aqui na direção Y e uma dilatação aqui na direção Z. O mesmo vale se a gente tiver um outro lado qualquer e submetido à direção Y. A gente vai ter uma dilatação aqui na direção X e uma dilatação aqui na direção Z. Analisando um pouco esses termos, esse somatório aqui de Lx ao cubo, ele é o valor absoluto dos somatórios do cubo dos componentes de todos os lados paralelo a cada uma das direções x. E o mesmo aqui vai valer para as direções y e para a direção z. Olhando um pouco a dilatação total, essa dilatação aqui, ΔX, ela vai ser o valor absoluto da soma algébrica das dilatações lineares dos lados paralelos à direção x. E ainda combinado com a soma algébrica dos movimentos de pontos extremos, né? Nessa mesma direção, se eles existirem, né? E a mesma ideia vale para a dilatação total aqui, na direção y e na direção z. Além disso, essa dilatação total na direção x, y e z, elas também são as somas algébricas, né, das flechas impostas a todos os lados, em cada uma dessas respectivas direções, resultantes, né, do efeito combinado de dilatações e de movimento de pontos extremos. E ainda, cada flecha imposta, ela corresponde a uma tensão máxima, né? Se a gente for olhar aqui, para esse lado Ln, vai ter uma tensão máxima na direção Y e uma tensão máxima na direção Z. E para o lado LP, a gente vai ter uma tensão máxima na direção X, né? E uma tensão máxima na direção Z. Uma vez que esse lado Ln ele vai estar, né, submetido à direção X, né? E aqui na direção Y. E aí, o que acontece? É importante dizer também
que se todas as tensões máximas elas forem inferiores à tensão admissível, a gente pode dizer que esse sistema ele é considerado como tendo flexibilidade suficiente. E falando um pouco agora sobre as constantes, nas direções y, x e z, é importante dizer que essas constantes elas têm os denominadores aqui, ó, multiplicados por 1000, por 1 milhão, se nós formos adotar aqui o sistema internacional, né, o SI. E em relação à tensão máxima, ela vai ser dada, né, pela resultante vetorial, né, das duas tensões máximas. Olá, eu sou Lucas Oliveira Aquino e eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação resolvendo esse exemplo numérico, que consiste basicamente em verificar a flexibilidade da configuração que a gente tem aqui. A gente vai verificar essa flexibilidade, fazer os cálculos de tensão e, caso seja necessário, e depois de identificar onde estão as maiores tensões, a gente vê qual que é a melhor adaptação na configuração para a gente poder diminuir essas tensões. Então, começando aqui, a gente tem dados do problema, que é um tubo de 10 polegadas da série 40, material é aço carbono, ASTM A106GRA, da norma de processamento ASME B31.3, e a temperatura de projeto é mais ou menos 700 Fahrenheit, que vai dar para a gente 370 graus Celsius. Então, das tabelas, a gente começa tirando o coeficiente de dilatação unitária. A gente tem essa tabela lá naquele livro Silva Teles, Tabelas e Gráficos Importantes. Essa linha 1 é a linha do aço carbono. A gente traça aqui a nossa temperatura de mais ou menos 370 graus Celsius com o traço da linha de aço carbono. Enquanto a dilatação unitária é em milímetros por metro e passa ela para polegada por pé, que a gente vai ter mais ou menos 0,056 polegada por pé. Depois da dilatação unitária, uma outra variável que é importante para a gente vai ser a tensão admissível. A tensão admissível para aço para tubo, da norma que ele falou, a gente tem aqui no livro também, do Silva Teles. A gente tem a nossa temperatura mais ou menos 370 graus Celsius aqui e o material especificado pelo problema. A gente encontra uma tensão admissível de 22.915 PSI. Das tabelas de dimensões de tubos da série 40, a gente encontra que o diâmetro externo de um tubo de 10 polegadas da série 40 é 10,75 polegadas. E o modo de elasticidade da temperatura ambiente do material que ele especificou é 29 vezes 10 a 6 PSI. Então aqui a gente já começa o problema. A gente pode fazer um cálculo, um quadro, para a gente resumir a direção de cada um dos comprimentos e para a gente depois saber qual dilatação a gente vai somar. E se for o caso, qual a gente vai subtrair. No caso, a gente vai ter dois trechos de tubulação no sentido de x, que é o L1 e o L4. Então a gente faz aqui uma relação deles e com o nosso coeficiente de dilatação, a gente encontra a dilatação para cada trecho dessa configuração. Depois disso, a gente vem para os cálculos, a gente faz a somatória dos cubos dos comprimentos em x, em y e z, como a gente viu. E dos resultados, a gente faz a somatória dos comprimentos dos planos, né? A gente faz em cada plano, xy, xz e yz. Depois a gente vem para o cálculo das dilatações totais. Aqui a gente tem a dilatação somando, né, como eu disse, a dilatação total no eixo x, na direção de x, a gente vai ter dois trechos de tubulação. Então a gente vai somar eles. Caso a gente tivesse dois trechos de tubulação que estivessem em sentidos contrários do fluxo de escoamento, por exemplo, se a gente tivesse uma parte do L1 vindo para cá, depois outra para cá, a gente teria que abater essa dilatação, porque o que importa para a gente é a dilatação total na direção x. Então, se a gente tem dois comprimentos que se anulam, né, meio que um para um lado e outro para o outro, suas dilatações vão se anular. Então, a gente pega os valores para as dilatações totais em cada eixo e a gente traz para o cálculo das constantes kx, y e z. No cálculo das constantes, a gente já tem os dados que o problema forneceu para a gente, do diâmetro também a gente tem, e as dilatações, e aqui as somatórias dos comprimentos dos planos, né? Aqui a gente encontra os valores para cá. Com os valores para cá, a gente consegue calcular as tensões máximas. Aqui ele fez o cálculo para as tensões em todas as direções, né? Que os trechos
sofreriam solicitações. E aqui a gente faz uma comparação e percebe que a maior tensão ela está no trecho 3, no sentido de X. Então a gente tem aqui 26.660 PSI. E o que a gente tem que fazer é comparar essa tensão, que é a nossa maior tensão da configuração, com a tensão admissível do projeto, na temperatura que a gente tem. Então, comparando os resultados com a tensão admissível, a gente tem que o resultado, a tensão no trecho 3, assim, na direção X, é maior do que a tensão admissível. Isso significa que o lado L3 está sendo submetido a um esforço acima do admissível e que, portanto, a configuração não tem flexibilidade suficiente. A possível resolução para esse problema é aumentar esse trecho de Z, porque dessa forma a gente vai ter mais elasticidade nesse sentido, e a solicitação que vem de X vai ser distribuída dentro desse trecho que agora tem um comprimento maior e tem duas partes da tubulação no mesmo sentido. Então agora a gente faz novamente o quadro dos sentidos de cada uma das partes. Agora a gente tem o novo L4, que é o nosso novo L4, então sentido negativo. A gente faz novamente o cálculo da dilatação de cada parte da tubulação para a gente fazer daqui a pouco a soma da dilatação total nos eixos. Então aqui a gente faz novamente a soma dos comprimentos ao cubo e dos planos também, dos planos XY, XZ e YZ. Agora nas dilatações totais, nos eixos canônicos, a gente vai ter um resultado diferente para Z, porque como a gente tem um trecho de tubulação subindo, no sentido de Z, e um trecho de tubulação descendo, a gente vai subtrair uma da outra. Só que como o que importa para a gente é o módulo da dilatação, a gente vai colocar o menor valor depois. Então foi colocado lá o menor valor, que é a dilatação de L2 negativo, porque o que importa para nós é a dilatação, é o módulo da dilatação. Então aqui na dilatação no eixo Z a gente vai ter 1,40 menos 0,28, que vai dar para a gente 1,12 polegadas. Então a gente recalcula os novos valores para as constantes, Kx, Y e Z. Perceba que tem valor aqui que permanece o mesmo. Como a gente teve uma mudança somente em Z, a gente não vai ter mudança nenhuma aqui nesse somatório. Então o valor para Kz continua o mesmo. Mudamos o valor para Ky e Kx. Dessa forma a gente encontra a tensão máxima de cada trecho da tubulação, de cada lado. É importante a gente notar que aqui na primeira vez que ele encontrou as tensões, ele fez para todos os dois lados, para todas as duas direções que o trecho estava sujeito. Mas isso não é necessário. Uma vez que a gente identifica qual que é o maior valor para cá, a gente faz somente o cálculo do maior. Por exemplo, se a gente tem aqui, voltando no exemplo anterior, se a gente tem no trecho L1, ele está sujeito a Y e Z, porém a gente sabe que o KZ é muito maior do que o KY, então não faz sentido a gente calcular os dois, a gente calcula somente maior. Então, voltando para o nosso exemplo, a gente vai fazer o cálculo de todas as tensões máximas e novamente identificar a maior tensão, que dessa vez está em L4, que é o nosso novo L4. A gente vai verificar se essa tensão ela é maior ou menor que a tensão admissível do nosso projeto. Então, a gente vê que ela é menor do que a nossa tensão admissível, significa que a configuração tem flexibilidade suficiente. É importante a gente notar que numa configuração em que os valores de tensão máxima são muito distantes, por exemplo, se a gente voltar nos nossos valores aqui do primeiro exemplo, a gente vai ver que os valores de tensão eles destoam muito um do outro. Entende? Tem valores muito pequenos e valores muito grandes. Isso significa que a nossa configuração ela foi mal dimensionada, ela está muito assimétrica e ela pode ser explorada da maneira mais eficiente. Quando a gente refaz essa configuração, algumas tensões vão aumentar. O que vai acontecer é que as tensões mais baixas vão ficar um pouco maiores e as tensões mais altas ficarão um pouco menores. A gente vai aproveitar mais da capacidade elástica da nossa configuração. Então, os valores vão diminuir o intervalo entre os valores.
Porém, eles vão respeitar a nossa tensão admissível de projeto. Então, a gente faz a verificação e, caso seja necessário, recalcula e refaz a configuração.